Olá a todos vocês que estão assistindo o canal de reposição da Tech Peruíbe. Meu nome é Luca Pou e hoje eu serei o seu tutor. Bom, o assunto de hoje é armazenamento local, que é um recurso que é exaustivamente utilizado em PAN e em PW também pode ser reutilizado, ok? Então vamos começar a entender o conceito e depois vamos partir para a prática. E lembrando que a prática daqui vai ser bem simplista, mas nós teremos um projeto para aplicar todo esse nosso conhecimento depois. Então fica ligado que você vai poder aprender a utilizar Local Storage como projeto de verdade. Beleza. Eu peguei aqui um pequeno trecho da documentação da MDN, onde eles descrevem o Local Storage. Então eu vou ler para vocês e a gente vai comentar o texto e explicar ele. A interface de armazenamento da Web Storage API fornece acesso ao armazenamento de seção ou armazenamento local para um domínio específico, permitindo que você, por exemplo, adicione, modifique ou exclua itens de dados armazenados. Bom, então essa API ela vai fornecer para a gente armazenamento de seção e também o armazenamento local. Mas a gente está focado aqui nesse sentido, né, nessa aula, no armazenamento local, e é ele que a gente vai trabalhar de verdade. O que é esse armazenamento local? Imagina que você queira guardar algum dado que o usuário lhe envia, ou que alguma API te envia. Enfim, você quer guardar alguma coisa. Só que a gente sabe que se eu guardar alguma coisa numa variável do meu JavaScript, por exemplo, no momento em que eu reinicio a minha página web, essa variável some com esse valor. Então ela não vai guardar aquele valor para sempre. Ela não vai ficar armazenando aquele valor em algum lugar. Ela vai armazenar, claro, na memória, mas depois vai ser perdida quando a página for reiniciada ou quando o meu navegador for fechado. E como é que a gente soluciona isso? Como é que eu faço para pegar algum dado e armazenar ele de um jeito que ele não seja apagado depois que o usuário sai da minha página? A gente pode fazer isso por sessão cookie ou alguma coisa do tipo, ou a gente pode utilizar o armazenamento local. O armazenamento local ele serve para a gente guardar dados diretamente no cachê do navegador. Então seus dados não vão ser excluídos, mas sim guardados. E isso é uma coisa muito interessante mesmo. Em PAN isso é extremamente necessário. E se você está no segundo ano e está começando o PAN agora, se prepara, porque quando você começar a entender o que é uma API, quando você começar a consumir uma API, e principalmente quando você for construir um sistema com uma API que você mesmo criou, cara, você vai usar bastante local storage no meio desse percurso. E se você é no primeiro ano e está vendo essa aula, é interessante também porque isso abre muitas portas para suas aplicações de PW. Então é interessante para os dois lados. E também para PW2, eu não lembro da gente utilizando muito local storage para PW2, mas ainda assim é uma possibilidade, afinal, mexe com as tecnologias da web, respectivamente HTML, CSS e JavaScript. Bom, vamos começar então. Lembrando, eu vou estar utilizando aqui o Visual Studio Code, mas você pode usar qualquer outra ideia que você queira. Outra coisa, a gente vai alternar bastante entre o Visual Studio Code, a nossa ideia, e também o nosso console aqui do Google. Para você abrir ele é simples, basta você utilizar o comando Ctrl Shift I, você usa essa combinação de teclas e você abre o console. Você pode simplesmente vir aqui com o botão direito, inspecionar, e você vai abrir essa janela. Aí você clica em console e está tudo certo, ok? Voltando. Primeiramente, nós vamos criar o nosso arquivo HTML com a nossa estrutura HTML. Então o index HTML já está aqui e nós vamos criar a nossa estrutura. No Visual Studio Code basta digitar HTML 2.5, apertar Tab e pronto. Nós temos uma estrutura gerada para a gente. Vou começar aqui então alterando isso daqui, essa linguagem, né? Eu vou colocar português brasileiro e o título do documento vai ser alterado também. Ao invés de document, eu vou colocar aprendendo local storage. Logo em seguida, eu vou abrir uma tag script para a gente poder editar o nosso JavaScript. E pronto, a gente pode começar a trabalhar já. E
como é que eu utilizo o armazenamento local no JavaScript? É bem simples, basta invocar o objeto local storage e você já tem acesso aos métodos desse objeto. Vamos começar com a operação mais simples. Como é que eu faço para criar um dado na minha memória local? Primeiramente, você tem que invocar o objeto e chamar o método dele. Esse método é o setItem. Essa é a sintaxe do método. Chama o objeto e depois o método. Lembrando que o i do item precisa ser maiúsculo. Aqui dentro nós temos dois parâmetros. Primeiramente, a chave do nosso valor, que vai servir para identificá-lo, e logo em seguida o valor em si mesmo. Fazendo uma analogia com variáveis, a gente pode imaginar que, por exemplo, eu tenho uma variável chamada minha variável, que vai receber meu valor. O nome minha variável é o identificador dessa variável. Ou seja, quando eu chamo a variável utilizando este nome, eu capturo esse valor aqui. No local storage as coisas funcionam de jeito semelhante. Então, a chave poderia ser o nome da variável e o segundo parâmetro, o valor dela. Nesse caso, eu vou colocar aqui o valor 1, ou melhor, chave 1, e aqui no segundo parâmetro eu vou passar o valor 1. Desse modo, nós vamos criar um novo item no nosso armazenamento local. E quando nós salvarmos esse script rodar, esse item já vai estar setado no armazenamento. Vamos testar isso daqui então. É só salvar e vamos para o console para ver se realmente deu certo. Parece que deu certo. Se você colocar local storage, ele vai mostrar o objeto como um todo. E aqui nós temos o storage, que basicamente guarda os valores aqui pra gente. E nós temos aqui o valor 1 sendo guardado na chave 1. Ok? Então, deu certo. É assim que se cria um valor no armazenamento local. E caso eu reinicie a página e coloque de novo o local storage, ele vai continuar aqui como prometido. Pois bem, a gente sabe já como se cria um item, como se seta um item. Mas como é que eu faço para buscar o item e pegar o valor dele? É muito simples. Basta de novo chamar o local storage e você vai chamar a função getItem. De novo, o item precisa ter o i com letra maiúscula. Aqui nós temos um único parâmetro para ser passado, que nesse caso é a chave de identificação. Então, fazendo de novo uma analogia com variáveis, é como se você estivesse chamando o nome da variável aqui. E esse método vai te devolver o valor dela. Nesse caso aqui, a nossa chave se chama chave 1 e a gente tem o valor 1. Então, se eu colocar chave 1 aqui, o valor 1 vai ser retornado. Então, vamos testar isso daqui para ver se é verdade. Aqui no console do navegador eu vou chamar esse método. E ele realmente retornou aqui valor 1, como prometido. Então é assim que se captura um valor no local storage. Bom, a gente sabe como setar um item, a gente sabe como capturar um item, mas como é que a gente remove o item? É bem simples fazer isso. De novo, chamamos o objeto e chamamos a função removeItem. Aqui a gente tem que passar uma chave, ou seja, esse valor de identificação aqui precisa ser passado para a remoção de certo item no armazenamento local. Então, se eu quero remover o valor da chave 1, eu preciso passar aqui como parâmetro chave 1. Vamos testar e ver se é verdade. Ele retornou undefined. Para ver se realmente deu certo, vamos dar o get e se ele retornar nulo, significa que foi apagado. Retornou nulo, então realmente foi apagado. Só para a gente não perder o nosso item, eu vou setar ele de novo. Então eu vou copiar aqui o código que eu já havia feito.
e vou colar aqui no meu navegador para que a gente possa continuar testando. Então, tudo certo? O valor voltou. Mas essa função aqui de remover realmente funciona. Ok, agora nós temos um último, na verdade dois outros métodos que são bem úteis do local storage. Nós temos o método key, ok? O método key ele serve para você poder pegar um elemento do local storage pela indexação dele. Então, imagina como se fosse um ID de banco de dados. Você tem um usuário com ID1, ID2, ID3. Do mesmo modo, os itens do seu armazenamento local tem cada um índice. Então tem um que está no índice 0, tem um que está no índice 1, no índice 2. Nesse caso, como a gente só tem um item, a gente só vai ter um item no índice 0, que é onde começa os índices. Então, para a gente poder capturar esse item pelo índice dele, a gente invoca aqui o objeto, chama o método key, e logo em seguida a gente coloca aqui o index, ou índice desse item. Para ver se funciona, a gente coloca aqui no navegador e eu espero que o retorno seja o valor da chave 1. Na verdade, ele não vai retornar o valor da chave, mas sim a chave mesmo. Então, nesse caso, vai estar aqui chave 1. E realmente ele retornou. Deu certo. E por último, a gente tem um método mais fácil de se usar, que é o local storage.clear. Ele vai limpar o armazenamento local inteiro. Então, quando a gente utiliza isso daqui, a gente vai limpar tudo que está lá dentro e não vai sobrar mais nada. Vamos testar. Retornando definite. E para ver se funcionou, vamos chamar o objeto de novo e funcionou. O tamanho dele agora é igual a 0, ou seja, ele foi totalmente limpo. Essas aqui são todas as funções do local storage, então é bem simples mesmo, você não vai ter tanto trabalho. E lembrando, a gente pode ter alguns empecilhos, porque o local storage só pode armazenar strings. Então, para guardar objetos, ou JSONs, por exemplo, você vai ter um pouquinho mais de trabalho porque será necessário realizar uma pequena conversão. Só que, de novo, a gente vai fazer isso num projeto um pouco mais interessante depois, que a gente vai utilizar local storage. Mas, em suma, esses são todos os métodos, até agora, que a gente tem para o local storage. Como bônus dessa reposição aqui, eu vou refatorar uma página que eu fiz no primeiro ano utilizando o local storage. A gente vai refatorar a primeira atividade de PW1 que eu tive. Não refatorar ela inteira, mas sim somente uma pequena parte dela. E contextualizando um pouco, na época o professor Rodolfo havia pedido para cada um da nossa sala para que a gente fizesse um site sobre a gente. Então era como se fosse uma pequena cartilha de apresentação usando os nossos breves conhecimentos de programação web. Nesse caso a gente só utilizava naquela época HTML e CSS, mas como eu já havia estudado algoritmos antes de entrar na ETEC, eu acabei podendo implementar JavaScript nesse site. E eu fui o único que implementou JavaScript, se eu não me engano, mas eu também não me orgulho muito disso porque o JavaScript aqui tá bem porqueira mesmo, não é uma coisa tão sofisticada assim, mas já é um começo. Pois bem, como é que esse site funcionava, né? Como é que o script desse site funcionava? Basicamente, quando você entrava na página, ele pedia para você inserir o seu nome, você colocava qualquer coisa aqui, né? E ele colocava uma mensagenzinha aqui, seja bem-vindo, e o nome que o usuário digitou. Aqui para baixo nós tínhamos algumas coisas como informações pessoais, algumas linguagens que eu pretendia aprender. Nesse caso tinha Python, que eu aprendi um pouquinho larguei mão, na verdade. C Sharp, que hoje em dia eu uso para fazer algumas aplicações web. Node eu uso bastante também. Java, eu não sei porque eu coloquei Java aqui. MySQL eu uso bastante. E aqui era para ser PHP, se eu não me engano, que eu sei, mas eu não dou muita bola. E aqui tem um Event Listener muito normal, né? Aqui aparece uma mensagenzinha e se você clica aqui aparece uma frase do Maquiavel. Aqui embaixo tem um ícone do 20th Century Boys e esse aqui é o meu site de apresentação do primeiro ano. Mas a única parte que interessa pra gente de verdade é essa parte aqui, onde a gente vai refatorar isso daqui com o local storage. Porque sempre que você entra no site, ele pede seu nome. E eu queria tirar isso daqui e deixar para ele só pedir uma vez. E como a gente já sabe como é que usa os recursos principais do local storage,
a gente pode começar refatorando esse site. Então vamos lá. Primeiramente, ignorem isso daqui, tá? A organização já não era tão boa assim. Mas, vamos lá. Aqui a gente tem uma variável name que vai receber o valor diretamente desse prompt que está pedindo para o usuário colocar o nome dele. É o seguinte, eu vou exibir esse prompt somente se o usuário não tiver colocado o nome dele ainda, tá? Por quê? Porque quando o usuário colocar o nome dele, eu vou salvar no local storage e esse nome vai ficar salvo, ou seja, toda vez que ele entrar, vai ser aquele nome que ele salvou primeiramente. Como é que a gente faz isso? A gente primeiro verifica se tem algum nome salvo. Bom, aqui eu coloquei uma condição que verifica se não tem a propriedade name no local storage. Então, se essa propriedade não existir, a gente vai precisar o quê? Criar essa propriedade. E é isso que a gente vai fazer. No fim das contas, a gente simplesmente vai pegar o valor dessa variável aqui e atribuir no nosso local storage. Então, se não houver nada guardado no local storage, a gente vem aqui, pede o nome do usuário e coloca ele no local storage. Isso daqui está bem simples. Agora, caso já exista, né, se isso daqui não for verdade, então existe esse valor aqui no local storage. A gente vem aqui e faz o nome receber esse valor do local storage. Ok, vamos ver se funciona agora. Olá, me diga seu nome. Vamos recarregar a página. E funcionou. O nome continua guardado aqui, mesmo se a gente sair da página ou recarregar ela. Bom, essa foi a implementação que a gente fez. Ela é bem simples, mas percebam que quando a gente já sabe algumas coisas, a gente pode meio que reaproveitar esse conhecimento novo para projetos antigos. Então eu peguei um site de 2 anos atrás e fiz com local storage agora. Enfim, essa foi a aula de reposição. Na próxima a gente vai fazer um projeto um pouco mais interessante, utilizando JSON e tudo mais. E é isso. Até a próxima.